Olá, pessoal do Abreu e Silva Distribuidor. Meu nome é Glauce, eu sou psicóloga e sócia na Zap Consultoria e vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma campanha de sensibilização das pessoas em relação ao combate à violência contra a mulher. É uma campanha de grande importância. Nela a gente acaba falando sobre a violência doméstica, né, que é trazida pela Lei 11.340 de 2006. Então, na lei, a gente tem os tipos de violência, o que é a violência, quem é agressor, quem é a vítima, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a informação salva vidas. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz que violência doméstica é toda ação e omissão que cause danos àquela mulher, né? Voltada para a questão de gênero, que cause danos físicos, psicológicos, sexuais, morais, patrimonial. Então, basicamente, a violência doméstica, ela traz também os 5 tipos de violência, que tem a violência física, que vai desde o empurrão, do chute, um beliscão, tentar enforcar a pessoa. Então, são situações que causam algum tipo de dano ao corpo da pessoa. A violência psicológica, ela causa danos à parte psicológica, como a própria palavra já fala. Então, é desde um xingamento, a proibição do direito de ir e vir, a proibição de atender uma ligação telefônica, de fazer vários questionamentos, tipo, quem ligou para você? Ou então xingar, você está gorda, você está muito magra, essa sua comida não presta. Tudo isso são tipos de situações onde envolve a violência psicológica. A violência patrimonial, quando a pessoa faz uma subtração de alguma quantia daquela pessoa, destrói algum patrimônio daquela mulher, né? Rasga documentos, rasga roupa para que a mulher não saia de casa, fica geralmente com o dinheiro daquela mulher, né? Às vezes a pessoa recebe um benefício, não tem nem noção de quanto recebe, quanto tem, porque fica sobre posse do agressor. A violência sexual. Você sabia que o fato de você estar casado não significa que você precisa ter relações sempre que o seu parceiro ele quer ou ele está disponível nas posições que ele quer? Então, ter essas relações dessa forma, de maneira forçada, obrigada, também é uma violência, chamada de violência sexual. A violência moral, quando a pessoa faz calúnia, difamação, injúria, tipo, por exemplo, dá homens, diz, você vai para onde com essa roupa? Vai se encontrar com certeza com outros homens. Então, isso tudo também é um tipo de violência. Geralmente, as pessoas só visualizam violência ou só pensam, só lembram da palavra violência quando vê alguma situação de agressão física, né? Porque deixa hematomas, né? Geralmente deixa a pessoa de uma maneira onde ela muitas vezes, às vezes não consegue nem andar, às vezes fica muito envergonhada, às vezes precisa usar uma maquiagem muito forte porque ela quer esconder, ou tem violências que chegam a quebrar até parte da pessoa, tem mulheres que quebram o braço nessa situação de violência, mas acontece que existe um ciclo de violência. Nenhum agressor ele já começa agredindo a pessoa fisicamente. Geralmente começa que a gente chama da parte da tensão. Começam-se as discussões, um xingamento aqui, outro ali. Aí daqui a pouco aquela situação que foi de tensão passa para uma explosão, que aí vai para a agressão física propriamente dita. Posteriormente, vai para a fase que a gente chama de lua de mel. É aquela fase onde o agressor pede desculpas, diz que não vai mais acontecer, que manda flores, né, que promete várias situações e geralmente realmente fica algum período muito bom. Mas logo em seguida, por qualquer situação, volta-se novamente à fase da tensão, os xingamentos e, consequentemente, todos os outros. A tensão, a explosão e a lua de mel. Mas uma coisa muito interessante, porque quando a gente vai fazer palestras, né, onde tem a participação do público, eles perguntam ou falam, principalmente quando tem homens, diz, mas deveria ter o Zé da Penha, ou o João da Penha, porque eu é quem sofro violência da minha mulher. E aí a gente vale salientar que, na Lei Maria da Penha, a vítima é sempre a mulher. Mas o agressor pode ser um homem ou uma mulher, desde que cause aquela violência de gênero. Então, a Lei Maria da Penha, ela não surge contra os homens, ela surge contra agressores.
Então, se você não está causando nenhuma situação dessa, causando danos, né, físicos, psicológicos, sexual, patrimonial, moral, à sua companheira, você não precisa se preocupar com a Lei Maria da Penha. Porque, como eu falei, a vítima é a mulher, mas o agressor pode ser um homem ou uma mulher, certo? Então, assim, existem diversas consequências de uma família quando acontece a situação de violência. Porque quando uma mulher sofre violência doméstica, não sofre só aquela mulher, sofrem os filhos, sofrem os pais dessa mulher, sofrem até os pais do agressor, porque ninguém gostaria que aquela situação estivesse acontecendo. Consequências, então, dessa violência para as crianças. A criança ela passa a não se alimentar direito, passa a não dormir direito. Em relação à escola, ela passa a ter um rendimento escolar mais baixo. Já tem outros casos onde a criança começa a demonstrar uma maior agressividade com os colegas, e aí os professores, aquelas pessoas que estão acompanhando aquela criança, começam a perceber que tem algo diferente. Para você ter noção, eu já atendi casos onde a criança desenvolveu problemas na pele. Os pais iam discutir quando a criança tinha ido dormir, eles acreditavam que a criança estava dormindo, só que ao atender a criança, ela me disse, eu pegava e ficava do lado do sofá, ouvindo tudo o que acontecia. Depois ele ia dormir e no outro dia ele aparecia com várias situações na pele, onde os médicos foram investigar, viram que não tinha nenhuma situação realmente física, e sim que era psicológica. Então, quando a gente foi verificar, é porque ele presenciava as discussões dos pais. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas situações de violência. Fora essa questão de consequências em relação aos filhos, tem as consequências em relação à mulher que sofre a violência. Muitas acabam desenvolvendo transtornos de ansiedade. Imagine, ao ouvir alguém se aproximando da porta da sua casa, você já ficar com o coração acelerado. Pegou no trinco da porta, você pega e começa a suar bastante, começa a ter dor de cabeça, então começa a desenvolver ali um transtorno de ansiedade, outras têm transtornos de depressão, algumas têm até a questão da tentativa de suicídio. Você sabia que tem casos que chegam no hospital de tentativa de suicídio, que quando as pessoas vão investigar, a causa foi por causa dessa violência doméstica? Imagine que situação tão complexa, né? Então, existem várias situações por trás da questão da violência doméstica. Lógico, esse homem precisa ter tratado, ser trabalhado, porque muitas vezes aquela mulher consegue sair daquela situação de violência, mas ele muda de parceira. E se ele não conseguir visualizar que aquilo que está acontecendo é uma violência, pode ser que ele reproduza nessa nova relação. Então, é muito importante procurar ajuda. Então, existem várias maneiras da gente procurar ajuda. Existe uma rede, na verdade, de atendimento à mulher vítima de violência. Você pode procurar um CREAS, que é um centro de referência da assistência, que geralmente tem uma equipe multiprofissional, composto por psicólogo, assistente social, advogado, que vai atender aquela mulher, né, vítima de violência, sem nenhum tipo de julgamento, tentando entender toda a situação e orientá-la da melhor forma possível o que pode ser feito. Lógico que, lembrando que as escolhas em relação ao que vai seguir, o que vai ser feito, é uma decisão da mulher, mas sabendo que ela pode ter todo um apoio, né, e um acompanhamento de uma equipe multiprofissional. Existem cidades onde tem o centro de referência, né, de atendimento à mulher vítima de violência. Geralmente, cidades um pouco maiores já têm esses centros de referência. Mas, independente disso, a gente precisa buscar ajuda. Então, uma criança que sofre violência, muitas vezes ela demonstra na escola, então a escola ajuda aquela criança. Mas e a mulher? Você pode ir desde uma UBS, você pode ir em vários lugares. Mas para fazer a denúncia, você pode ir na delegacia. Lembrando que, lembra lá quando eu falei do conceito de violência doméstica, que é toda ação e omissão? Então, se eu sou uma vizinha de uma casa onde eu percebo que está acontecendo violência, eu posso fazer uma denúncia anônima, eu posso ligar, se está acontecendo naquele momento, para a polícia, o 190, né, porque eles vão ter como ir lá resolver aquela situação. Eu posso ligar para o 180, o 180, que é uma central de atendimento que fica em Brasília. A Brasília recebe lá
aquelas informações da denúncia e depois devolvem a situação para o município, para os órgãos responsáveis de atendimento à mulher, irem verificar se aquela situação está realmente acontecendo ou não. Então, algo que é muito importante as pessoas saberem, que no momento de denúncia, a pessoa não quer saber o nome de quem está denunciando, ela precisa saber o nome da vítima, o nome do suposto agressor e onde está a localização daquela violência, qual é o endereço daquela vítima. Porque aí os órgãos vão ter como verificarem se realmente está acontecendo e tomarem as medidas cabíveis para que aquilo não venha mais a acontecer. Então, a gente pode denunciar no 190, né, que é a polícia, propriamente dito, 180, que é uma central de atendimento, que é do Ministério da Mulher, 181, que é da Secretaria de Segurança Pública, são todos números, né, que a pessoa pode encontrar essa ajuda. Então, a gente precisa lembrar, às vezes as pessoas julgam muito, né, de tipo, não, aquela mulher continua porque ela gosta de apanhar, ela gosta daquela pessoa. Gente, ninguém sabe o que realmente acontece dentro de uma casa, a não ser as pessoas que estão dentro daquela casa. Eu já tive casos onde o agressor ele tinha uma vida completamente libada, era uma pessoa que era ótimo profissional no trabalho que ele desenvolvia, era uma ótima pessoa na igreja, ele era uma ótima pessoa para todos os amigos, mas dentro de casa ele não era uma pessoa que sabia se relacionar. Era uma pessoa que tinha um relacionamento ali muito abusivo. Eu até gosto muito de dar um exemplo, uma historinha da Ram. Vocês conhecem a história da Ram? Eu vou contar para vocês. Vamos fazer uma comparação da história da Ram com a questão da violência, certo? Então vamos lá. Imagine vocês pegassem um caldeirão cheio de água e colocar em cima de um fogão, certo? A água fria, o fogão lá, né? Aí eu peguei e esquentei aquela água dessa panela e deixei a água ferver. Peguei uma rã, depois que a água está fervendo, e joguei a rã dentro dessa panela. O que é que vocês acham que a rã vai fazer? Com certeza ela vai pular naquela mesma hora, né, que a gente jogar ela ali naquela água fervendo. Agora já imagine se fosse diferente. Se eu pegasse essa rã, colocasse numa panela com água fria, em cima lá do fogão, ligasse o fogão, né? Aquela água iria esquentando aos poucos e a rã ia estar lá na água. Vale lembrar que a rã é um animal onde ela adapta a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Então a rã ia lá, está aumentando a temperatura dela também. Só que ia chegar a um ponto que ela não ia ter mais força, não ia ter mais energia para sair daquela panela. Por quê? Porque a água já está tão quente e ela ia acabar morrendo. Então, quando a gente compara com a violência doméstica, eu gosto muito desse exemplo, por quê? Vamos comparar com a violência contra a mulher. Se você conheceu alguém hoje, vai sair com essa pessoa, e nessa situação de sair nesse encontro, a pessoa já chega lhe dando um soco, lhe provocando, lhe causando uma violência física, eu acredito que com certeza você vai fazer que nem a rã que foi jogada lá naquela panela de água quente. Você vai pular fora. Você vai sair naquele mesmo momento daquela situação. Mas se você começou uma relação onde teve todas as situações boas, os encontros, tinha um ciúmezinho aqui e ali, né, uma violência psicológicazinha aqui ou ali, falava da roupa, do telefone, das amigas, mas eram coisas que aparentemente a pessoa achava que eram pequenas. E aí essas situações vão aumentando. Quando menos espera, você está em uma situação onde você tem um vínculo, você tem sentimentos por aquela pessoa e aquela pessoa começa ali causar violência, provocar, né, cometer aquelas situações de violência. Aí a gente vai para a rã, que aos pouquinhos estava lá na água fria, onde a água foi ficando quente, 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 e daqui a pouco ela fala que não teve mais força para sair, não conseguiu sair daquela situação. Então, não é tão fácil sair de uma situação de violência doméstica por diversos motivos. Primeiro que a pessoa, geralmente a vítima, ela tem sentimentos pelo agressor. Como eu falei, não foi uma relação que começou do dia para a noite, não foi uma relação que já começou com agressão. Geralmente começa com as violências psicológicas e a gente acredita que o outro vai mudar, mas
Até porque é possível mudar, é possível melhorar. Mas o outro precisa querer, o outro precisa perceber que há necessidade da mudança. Então, quando você entra naquela situação, naquele relacionamento, você não imaginava que ia acontecer aquilo. Não está escrito na testa de ninguém que vai acontecer uma situação de violência. Eu sou um agressor. Não está escrito. E aí você começa a se envolver, começa a ter envolvimento emocional e em algumas situações depois a pessoa começa a ter uma dependência financeira, por isso também em alguns casos é difícil sair daquela relação abusiva. Tem a situação emocional, dependência emocional, tem a situação da dependência financeira, tem a situação do medo, porque em muitos casos o agressor, ele fala que vai fazer algo de ruim com o pai daquela vítima, com a mãe, com os filhos, com alguém próximo, então ela fica com medo, porque imagina, às vezes a gente tem medo de quem não fala, imagine de quem fala que vai fazer uma agressão, né? Então existem várias situações envolvidas numa situação de violência doméstica. E aí o mais importante é, primeiro, que a gente saiba identificar, como eu falei anteriormente, existem 5 tipos: a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Que eu saiba os tipos de violência, como identificá-las, caso aconteça, quem eu procuro para ajudar, né? E eu não tenho o direito de julgar essa mulher. Porque, como eu falei, como não é fácil sair, algumas situações elas saem e depois retornam. Então, por que elas retornam? Porque tem, às vezes, muitas coisas por trás. Às vezes, a alimentação dos filhos, às vezes, o medo, e, principalmente, tem mulheres também que são muito julgadas, né? Que a relação não deu certo, ou que está acontecendo determinadas coisas, porque ela provocou, porque ela fez. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas falas. Se eu não posso ajudar uma pessoa, que eu não atrapalhe, né? Que eu não fale nada que piore mais ainda aquela situação. Então, a dica de hoje é: não é fácil uma situação de violência, não é fácil sair, mas é possível, principalmente quando a gente tem uma rede de apoio. E a rede de apoio não precisa ser só os familiares, podem ser amigos. Tem a rede de atendimento com os profissionais, né, multiprofissionais ali, que podem fazer esse atendimento. Então, assim, existem várias possibilidades. E a gente, com certeza, estando mais e mais informado, fica muito mais fácil de lidar. Você pode não sofrer violência dentro da sua casa, mas às vezes conhece alguém que passa por uma situação dessa. Uma amiga, uma irmã, uma sobrinha, uma filha. Ninguém quer ver quem a gente gosta sofrendo, muito menos correndo o risco de morrer. Então fica a dica, vamos ajudar. As pessoas falam muito, a gente briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas a gente precisa começar a meter os talheres, como diz a história. Mas não é indo lá puxar a faca para ninguém, não. Mas aprendendo que existem números que a gente pode denunciar de forma anônima. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né, que quanto mais a gente está informado, mais a gente pode salvar vidas.